Amém. Nós vamos se pôr de pés, por favor, irmãos. E vamos ler as Escrituras. Fica em São Mateus, capítulo 17. Eu quero ler a parte B, do versículo 5, que é que o profeta usou, né? Para esse tema, a ele ouvir. São Mateus, capítulo 17, o verso 5, a parte B. Está escrito assim: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Querido Jesus, mais uma vez te pedimos, te rogamos, te suplicamos, como pessoas simples e humildes, submissos e sujeitos a ti, que o Senhor possa, Senhor, continuar conosco, dando-nos, ó Pai Santo, as bênçãos que está contida dentro da sua palavra. E que podemos no tempo, no momento, na hora, agora, enquanto lemos, ouvimos, recebemos esta palavra, podemos ser curados, podemos ser libertados, podemos ter os nossos pecados perdoados. Enfim, saímos daqui, Senhor, melhor do que entramos. Nós te pedimos, é no teu nome, Pai, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor? Eu estava pensando quanto a isto que nós temos lido e ouvido e recebido e crido, né? É uma coisa muito importante, mas estava pensando a respeito da coisa mais importante que existe, é cada um reconhecer o seu lugar, a sua posição. Não porque quer reconhecer, é claro, tudo tem um desejo, há um clamor, mas é algo que parte de dentro para fora. Não vem de você, tem que ser de Deus. Como nós já temos muito ouvido isto, não adianta querermos nos fabricar a nós mesmos, e nem tentar fazer nada por si próprio. Temos que esperar no Senhor. Deixa que Deus fale aos nossos corações, e possa falar aos nossos ouvidos da fé, até o ponto que nós podemos ver os efeitos da palavra. Agora é claro, nós não podemos se fechar. Nós não podemos se fechar e não parar para ouvir. Eu creio que quando tomamos uma decisão assim e paramos para ouvir, significa que tem alguma coisa que nos fez parar. Algo nos fez parar. Não me importa se é para ouvir uma coisa boa ou má. Alguma coisa nos fez parar para aquilo. Nós temos aprendido assim. Mombrana disse que aquela irmã, que era recém-convertida, ela era uma cantora de ópera, acostumada a ganhar muitos troféus com a sua voz. Cantava muito lindo, bonito, para o mundo. E ela se converteu à palavra, e depois que ela se converteu, um dia ela estava passando diante daquele clube, na frente daquele clube, que ela costumava ganhar os seus troféus. E ela estava passando e parou diante daquela porta ali. E quando ela parou, quando ela pensou que não, ela estava lá dentro do clube, nos braços de um homem.
só em parar um pouquinho. Quem sabe ela parou só para ver aonde muitas vezes ela tinha ido. E de repente ela estava lá dentro, nos braços de um homem. Quando ela deu por fé, ela saiu desesperada e foi direto na casa do irmão Brana. E chegou lá, bateu na porta da casa do irmão Brana, e chorando e gritando e pedindo misericórdia, que ela estava quase morrendo. Quando o irmão Brana abriu a porta, era ela, Nelly. E ela, quando ela entrou, que ela abriu a porta, que ela entrou e pediu por misericórdia, o irmão Brana disse o que era, e de repente o irmão Brana orou por ela, e um baita do morcego saiu dela, né? O diabo, na forma de um morcego, saiu dela. Então o irmão Brana diz, só porque ela parou um pouquinho, foi o suficiente. Agora, então eu digo, você deve parar para ouvir a palavra de Deus. Pare para ouvir a palavra de Deus. Não para ouvir o diabo falar, ouvir Deus falar. E você será abençoado. O apóstolo São Pedro, você vai ver que aquele homem notável, com toda aquela confiança, aquela revelação, tudo mais que ele tinha, era um homem posicionado. Mas tinha hora que ele dava cada uma vacilada. Ele não vacilava. Ele pensava que não, o diabo entrava e bloqueava. Às vezes eu fico pensando naquilo e meditando. Você sabe que Pedro teve uma tremenda revelação? Não é mesmo? Eu vi ali Pedro dizendo assim, no meio de todos aqueles discípulos, Pedro destacou com esta palavra. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquilo que ele disse, aquela palavra que ele disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então Deus disse de volta para ele, não tu revelou a carne, e nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo, tu és Simão, mas digo, tu és Simão Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Bem, Pedro teve esse tremendo testemunho, revelação, porque foi uma revelação que ele recebeu. Mas no mesmo dia, de repente, Pedro já estava fazendo algo que não deveria fazer. Até o ponto que Deus repreendeu, para trás de mim, Satanás. Tu não sabes as coisas de cima, só da terra. Vê. E assim por diante. Porém, nós temos ouvido nessa mensagem, a ir ouvir, Pedro estava sempre destacado ali para poder expressar alguma coisa. Irmão Brana mostrando que ele tomava Pedro, Tiago e João. Eram os três que sempre estavam com ele. Mas sempre Pedro era o mais afoito e é o que mais sofria. Nós vamos observar que quando Jesus, no meio de todos aqueles discípulos, tinha 82 discípulos. Só ministro que estava com ele era 82. E então, ele deu aquelas palavras, aquele sermão para eles, e diz, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque a minha carne é comida e o meu sangue é bebido. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, nunca morrerá, mas viverá eternamente. Aqueles discípulos, sim, que escandalizaram com aquilo. Certo é que 70 foi embora. Ficou só 12. Aí você vai ver
que quando aqueles 70 foram embora, Jesus virou para os 12 e disse: e vós, não quereis também retirar? Olha como lá vem Pedro de novo. Ele não tinha vergonha, ele não tinha medo, ele era um homem de coragem para falar. Pedro tornou a dizer assim: Senhor, para que iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, e aí eu fico observando. A coisa importante não é você errar e falhar. A coisa importante é você permanecer na verdade. É isso que é a realidade. Uma pessoa que erra e não acerta, uma pessoa que falha e permanece nas falhas, ele é um vencido. Ele é um derrotado. Fraquezas, todos nós temos. Mas se você falha e acerta, um dia, nunca mais você falhará. Por quê? Porque um dia você recebe o que você, na verdade, busca. Não sei se é conscientemente ou inconscientemente, mas certo é que você um dia recebe. Há algo dentro do eleito que nem o eleito entende ele. Você pode ver que antes que a luz cruzasse o seu caminho, você andava aqui no mundo sem nenhuma esperança de salvação. Você não sabia que era um salvo. Você não sabia que era um eleito. Você não sabia o que era um filho de Deus. Mas, um dia Deus cruzou o seu caminho e foi aonde você descobriu que você é um filho, é uma filha, é um cristão. E ainda assim, no meio de tudo isso aí, você anda em caminho escorregadio. Você está em uma luta. Ou seja, você tem uma guerra para vencer. E até você vencer, você vai cometer muitas falhas, muitos erros. E cada falha que nós cometemos, cada erro que nós cometemos, significa uma ferida que nós obtemos no campo de batalha. Na luta, dentro da nossa guerra que estamos travados. Mas, isso não quer dizer que você perdeu a guerra. Não. Você simplesmente continua. E nós vamos ver que Pedro, ele era assim. Uma hora estava lá, uma hora estava cá. Mas um dia, quando ele obteve o que sempre lhe procurava, nunca mais Pedro cometeu nada. Na hora mais grosseante que ele passou, mais difícil, ele chegou a expressar dizendo essas palavras: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. Então, meu irmão, minha irmã, você sabe que as coisas não é como a gente sempre pensa, é como Deus pensa. É Ele. E você não pode resistir, você não pode tentar sozinho, você tem que parar para lhes ouvir. Ouça Deus falar. Seja humilde, seja submisso. E diga a ele ouvir. É o que disse o irmão Brana. Então ele disse assim: Pedro e Tiago e João sempre estavam na coisa inteira. Mesmo antes de subir ao cenáculo. Antes de subir ao cenáculo, que é uma coisa que você deve prestar muita atenção. Porque
tudo que aconteceu com Pedro foi tudo antes de subir o cenáculo. Mas depois que ele foi para o cenáculo e permaneceu ali, até que Deus encheu ele com a sua própria vida, o Espírito Santo, nunca mais. Esta é a verdade do assunto. Mas, contudo, Deus estava sempre precisando ali. Pedro, João e Tiago. Sempre junto. Imagine, até no momento mais nobre, mais sublime, era a hora da adoção do Filho Jesus. O próprio Deus, o próprio Pai, pegou eles três. Por quê? Eles não eram esse tipo de pessoas paradas. Sempre eram pessoas que estavam destacando na obra. Mesmo com suas falhas, mas aquilo era mesmo que para eles era como adubo para chegar mais perto de Deus. Isto é a verdade. E nós vamos observar que Deus sempre pegou eles. Você já imaginou na hora da adoção de Jesus? Eles foram escolhidos. Mombrano diz: agora encontramos que ele estava tomando esses para testemunhar o que ele iria fazer. Um testemunha. Lá havia algo que iria acontecer. Foi quando Deus ajuntou suas testemunhas. E ele? O que ele ia fazer lá? O que chamamos? Era o reconhecimento de um filho. No Velho Testamento, nós encontraríamos que quando um homem tinha um grande reino e ele tinha um filho nascido em sua casa, então aquele filho naturalmente era um filho logo que nascia. Dá vontade de dar uma paradinha aqui, né? Mas eu vou tocar. Despeito disso, ele não possuía herança alguma até que ele fosse colocado em seu posicionamento, recebesse a adoção da família. Eles chamam isso de adoção. Isso é irmã Brana falando. E agora, isso soa estranho. Mas agora, aqui é onde a igreja pentecostal, na minha opinião, saiu fora, ou parou, ao invés de seguir em frente. E agora sou pentecostal também. E se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não estaria de pé aqui em cima lhes falando a respeito disto. Mas, se não vos amasse, não nascia numa antiga casa ortodoxa. Bem, deixa eu voltar aqui atrás. E se não vos amasse, não estaria aqui vos dizendo isto. Mas vejam, quando uma criança nascia numa antiga casa ortodoxa, bem, o pai tinha muito trabalho para fazer. Então, o filho, era um filho logo que ele nascia. Bem, isso é o que a igreja pentecostal, logo que nasce, ou qualquer outra igreja, quando é nascida no reino de Deus, eles se tornam filhos e filhas de Deus. Mas, paramos aquilo. Quando a igreja pentecostal recebeu os dons de falar em línguas, interpretações, eles pararam ali. E aquele não é um lugar para parar, aquele é um lugar de começar. Ora, temos recursos que não foram gravados em todos os lugares. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Cada promessa da Bíblia nos pertence. O problema disto é
podemos ir aos nossos concidadãos do reino de Deus, nossos irmãos metodistas e batistas. Você pode lhe dizer a respeito de cura divina, do poder de Deus. Eles citarão o que disse Moody a respeito disso, de que disso isto há 50 anos. Bem, vejo. 50 anos atrás, nunca olhe para trás. Olhe para frente. Continue olhando para frente. A ciência não faz isso. A ciência vai encontrar Deus antes que os pregadores encontrem. Se não observarmos isso em suas pesquisas. Isso é correto. Então, irmão Brandes, a ciência não para. Enquanto que os pregadores, em vez de ir para frente, param naquilo dali. A ciência segue. E agora a ciência, uns 300 anos atrás, cientistas franceses provou isto fazendo uma bola girar ao redor e disse: se um homem fosse cientificamente provado, se uma pessoa pudesse ir a uma terrível velocidade como a Terra, e disse: se um homem provou isso cientificamente, se uma pessoa pudesse ir a uma terrível velocidade de 35 milhas por hora, a gravitação o tiraria da Terra. E agora você pensa que a ciência moderna dá ouvidos a isto? Não. Certamente não. Agora, eles vão a 2 milhas por hora e nem mesmo param aí. Eles seguem em frente. E nós tentamos olhar para trás para vermos o que os outros disseram. Tudo é possível aqueles que creem. Vocês estão captando? Amém. Temos recursos intactos de Deus em nossas mãos para mostrar Deus. Somos filhos e filhas de Deus. Quando Deus fez o homem, Ele o fez um Deus. Ele lhe deu um domínio sobre a terra, mas o seu estado de queda derrubou aquilo. Mas o que foi perdido por Adão foi restaurado por Cristo. Ele disse: se disserdes a esta montanha, mova-te, e não duvidardes em seu coração, mas crer que o que você disse acontecerá. Você terá aquilo que disse. Todas as coisas, seja o que for que desejar, quando orar, crendo, você receberá. Creia nisso, irmão. Creia nisso, irmão. Eu que estou dizendo, né? E terá. Amém? Ele nos restaurou tudo que foi perdido em Adão. Mas hoje nós simplesmente pensamos em ir à igreja, colocar o nome no livro, ser imergido e aspergido, ou seja o que for, estreitar a mão da congregação, do pastor, e tudo está resolvido. E então subimos ao Pentecostes, recebemos o Espírito Santo. Ele cai sobre nós e começamos a gritar e louvar a Deus. O poder de Deus desceu, nós falamos em línguas, ouvimos interpretar, fazerem grandes citações e assim por diante. E profecias, isso soa bem, mas nós simplesmente paramos. Isso é apenas um começo. Somente siga em frente. Simplesmente continue seguindo e seguindo. Deus está dependendo de nós. Quando esse filho nascia em uma casa, posicionalmente ele era um filho do pai. Mas agora, o que aquele pai fazia? Ele não tinha tempo para estar com aquele filho único, seus negócios eram grandes. Então ele encontrava um tutor ou um criador, mestre, e ele procurava a terra até encontrar o tipo correto de homem, porque aquele era o seu filho. E ele queria que aquele filho crescesse corretamente, porque aquele filho herdaria tudo o que ele possuía algum dia.
Mas ele procurava por todos os lados, até que ele encontrava o tipo correto de homem. Não um destes homens que tenha colocar uma pena em seu chapéu, que mente ou seu filho está indo muito bem, quando não estava. E ele tinha que relatar o progresso daquela criança. E agora aquilo era posicionalmente um filho. Os ministros aqui compreendem e sabem o que estou falando, a posição de um filho. Paulo, em Gálatas, assim por diante, o posicionamento de um filho. No Velho Testamento, penso que King James teve essa ideia dos tradutores quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Uma casa era um domínio. E na casa de meu pai, ou do meu pai, como no Velho Testamento, na casa do pai, tinha muitos servos. E ele ia a estes servos, e não tendo tempo para ensinar o seu filho. Então, ele tinha outra pessoa para ensinar por ele, um homem correto. E isso é o que Deus estava mostrando-nos aqui, naquilo que chamamos de Monte da Transfiguração. O que ele mesmo estava fazendo? Deus nunca pediu ao homem para fazer qualquer coisa que ele mesmo não fizesse. Amém. Que coisa, dá vontade de dar uma palavra aqui, né? Recordem disso. Deus nunca te pedirá ou pediria para fazer nada, a não ser que ele tivesse feito isto, ele mesmo. Então, observe. E agora, quando este filho estava começando a chegar à idade de ir à escola, esse doutor ia com este filho e ficava com ele. E levava um relatório ao pai como ele estava progredindo. E agora, quando esse filho estava, e se o filho era um atrasado, sem capacidade de tomar conta dos negócios de seu pai, então aquele doutor chegava envergonhado perante o pai e dizia: Senhor, sinto muito em dizer, mas o seu filho não está indo muito bem. Ele simplesmente ele não quer aprender, ele não se importa. Que coisa. Vai colocando isso na sua vida, fazendo um paralelo. Bem, então, Deus, quando ele deixou a terra aqui, sua igreja, ele escolheu um doutor para a sua igreja. Ele levantou um cultivador, alguém que fosse honesto, que carregasse a verdade, o tipo correto de cultivador. Não era algum arcebispo, ou papa, ou supervisor geral. Ele enviou o Espírito Santo para ser o supervisor, o doutor da igreja. Mas nós adotamos bispos e tudo mais para serem doutores da igreja. Não é o programa de Deus. O Espírito Santo é o nosso mestre. O Espírito Santo é o doutor da igreja. Nós adotamos toda espécie de ideia, todos os tipos de escolas, teologia e tudo mais, quando o Espírito Santo devia estar nos dirigindo. E agora, essa é a razão pela qual a igreja está na condição que ela está nesta noite. Tem sido dirigida por homem, não pelo Espírito. Filhos e filhas de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é para dirigir a igreja. Agora, o homem pode dizer qualquer coisa, mas o Espírito Santo lhe dirá a verdade. Aleluia, amém? E agora, nesta noite, como você pensa que o Espírito Santo deve se sentir quando ele tem que vir adiante do Pai e dizer: Pai, a tua igreja, sabes de uma coisa?
a tua igreja, a metade deles nem mesmo vem à igreja no domingo. Essa irmã Brenda falando. A preguiça de vir na igreja. Não. Isso é o Espírito Santo queixando para o Pai lá, viu? Não pensa que isso é eu não tenho jeito, eu tenho que dar uma paradinha. Não pensa que isso é uma expressão que o irmão Branco está usando, não. Ele está mostrando, na verdade, a realidade da coisa inteira. Dos membros, que diz que é cristãos, que é filhos de Deus. Vejam. Pai, ó, a tua igreja, sabe de uma coisa? A tua igreja, a metade deles nem mesmo vem à igreja no domingo. Tem outras coisas para fazer, né? Outros negócios mais interessantes. E às vezes até preguiça, fica em casa, né? Assistindo pela internet e etc. Não, quarta-feira à noite eles ficam em casa para assistir. Esse é o irmão Brenda falando. É o Espírito Santo falando. Ele é o profeta de Deus. Você crê assim? Nós amamos Suzy. Ou seja, lá o que for que haja e televisão também, sabem? Eles amam mais as coisas do mundo que os prazeres e o poder de Deus. Isso é correto? Não tenho nada contra a televisão, há coisas boas ali. Mas quando um cristão deixa de vir à igreja e fica em casa para assistir um programa bobo como aquele, há algo acontecendo na vida daquela pessoa. O Espírito Santo saiu de algum lugar. Você não está no negócio do Pai. O que você pensa que ele faz quando ele chega diante do Pai e tem que dizer que suas filhas, seus filhos, suas filhas amadas estão usando estas roupas imorais que chamam de shorts, suas filhas. Não muito tempo atrás eu disse isso a uma mulher, me disse, ela disse, ouça, irmão Brana, ela encontrou comigo lá atrás do edifício e ela disse, ouça, irmão Brana, eu não uso shorts. Bem, eu disse, isso é muito bom. E ela disse, mas uso calças compridas. Eu disse, isso é pior, isso é certo. Isso é pior. A Bíblia diz que é uma abominação para uma mulher colocar roupas que pertencem ao homem. Deus não muda. Ele fez o homem para parecer com um homem. E uma mulher para se parecer com mulher. Mas hoje os homens estão tão efeminados que não sabem como se vestir. Isso é certo. E as mulheres, as filhas de Deus fumando cigarro, é a maior dano que o mundo alguma vez já teve. Não tenha medo da Rússia açoitar a América. A América está açoitando a si mesma. Não é a bicada do sabiá na maçã que a estraga. É a lagarta no miolo da fruta que mata a maçã. Que coisa. Esse que é o problema com as igrejas nesta nação hoje. É o pecado bem no meio, afastados de Deus. Certa senhora me disse, ela disse, irmão Brana, eles não fazem mais roupas. Por isso temos que usar esses tipos de roupas. Irmã, eles continuam fabricando panos e fazem máquinas de costura. Não há nenhuma desculpa para isso de modo algum. Qual é o problema? É um espírito imundo que as apanhou. Era errado para as nossas mulheres pentecostais cortar os seus cabelos. E agora, você se chocou com algo que não foi? O que aconteceu?
Algumas delas costumavam dizer que elas tinham dores de cabeça, muita dor de cabeça. Você sabe, a Bíblia diz que se uma mulher corta o seu cabelo, ela desonra seu esposo. Uma mulher sem honra, não é correto viver com ela. Não quero dizer que você é má, mas eu quero dizer é que o diabo e alguns púlpitos afeminados que devia estar lá fora como chamadores de porcos, aos invés de um pregador, deveria sair e dizer a verdade a respeito disso, para que então você soubesse o que é a verdade. Não é isso certo, irmãos? Seu irmão Breno perguntando. Eu tinha um velho amigo metodista que costumava cantar este hino: deixamos cair as cercas, nós comprometemos com o pecado, deixamos cair as cercas e as ovelhas saíram. Mas como foi que os bodes entraram? Vê? Qual é o problema? Eles deixaram cair as cercas. O velho e antiquado padrão do Espírito Santo que dirige a igreja e a guia a toda a verdade. E agora essa é a verdade. Aquilo pode ser antiquado, pode ferir um pouquinho. Você sabe que quando eu era garotinho, e há uma coisa que eu ainda não suporto, é o óleo de resino. Eu senti o cheiro disso, eu fico doente por uma semana. Quando éramos pequenos, mamãe costumava ir até lá embaixo, onde eles estavam no armazém, no açougue, e comprava peles de carne e as cozinhava ou as fervia numa velha bacia para tirar a gordura, para fazer o pão de milho. Nós o chamávamos de bolo de milho. E tínhamos ervilhas pretas, nabos frescos, e aquilo era muito bom para comer. Mas quando tínhamos somente aquilo no almoço, de jejum e jantar, então, todos os sábados à noite, todos nós, garotinhos, tínhamos que tomar um banho. Eu recordo da mamãe, colocando dentro, tinha uma grande velha tina de cedro, e começava com o bebê, que tomava banho primeiro. E nós éramos 10, e eu ficava por último, na mesma água, somente acrescentando um pouco mais, para esquentar. Então todos nós, garotos da escola, tínhamos que tomar um desses de óleo de resino. Quando chegava a minha vez, eu segurava o meu nariz, eu dizia: mamãe, por favor. Aquilo isso me fazia sentir muito enfermo. Eu me recordo daquela minha velha mãe, Sulina. Ela dizia: mas veja, Billy, se isso não te deixar doente, isso não te fará nenhum bem. Esta é a maneira que eu prego o evangelho. Se isso te faz ficar doente, isto poderá mexer com alguma de suas gastronomias da Bíblia e colocar as coisas no começo. Isso é certo, isso é correto. Nós precisamos do velho evangelho antiquado, precisamos do poder de Deus, do Espírito Santo de volta. E todas as estrelas de Hollywood e da televisão indo para fora. Vai embora, sai do meio das ovelhas, deixa embora. Que coisa, vontade de pregar, né? Você sabe, senhora, eu vou lhes dizer algo. Eu vou chegar nos homens daqui a pouco. Mas, senhoras, eu desejo lhe dizer algo. Você sabia
que aquilo é um espírito imundo vindo sobre você? Você sabe que quando uma mulher desce à rua toda vestida de uma maneira sexy, você sabe que aquela mulher vai ter que responder por ter cometido adultério? Bem, ela pode ser tão pura como um lírio ao seu namorado ou ao seu marido, mas a Bíblia diz, Jesus disse, que olhar numa mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E então, se você se veste assim, e algum pecador te olhar dessa maneira, ao dia do julgamento, quando ele responder por ter cometido adultério, isto será contigo. Isto será falta sua, porque se mostrou a ele. Talvez você não venha amanhã à noite, mas se você ouvir isto um dia, vê? Isso é certo, isso é correto. É um espírito imundo e maligno. E o que você acha que o Espírito Santo pensa quando ele vem diante do Pai para dizer que seus filhos estão agindo assim? Anos atrás, lá embaixo no sul, quando eles apanhavam as pessoas de cor e os vestiam como escravas, aquilo nunca foi correto. Não, Senhor. Deus fez o homem fez os escravos. Eles passavam por ali e compravam aquelas pobres pessoas exatamente como se você saísse aqui, onde tem carros usados, e simplesmente pegasse um recibo de vendas e os vendesse. Os avaliadores passavam e viam aquelas pessoas, eles tiravam aqueles grandes homens robustos de suas esposas e os cruzavam com umas mulheres fortes ou algo assim, para trazer um melhor rebento de escravos. Recordam de Abraham Lincoln, quando ele tirou o seu chapéu e fechou as suas mãos assim e disse: isto é errado, algum dia eu acertarei nisso. Que Deus nos dê presidente como Abraham Lincoln outra vez. Sim, quando ele disse aquilo, ele estava certo. E recorde de algum tempo atrás, aqui em Illinois, eu estava em um museu e vi um velho de cor por ali, e com um pouquinho de cabelo ao redor da sua cabeça. Ele estava olhando o museu, de repente ele parou e olhou. Ele deu uns passos assim para trás, começou a chorar, e as lágrimas rolavam por sua face. E ele estava orando. E eu observei por poucos minutos, eu me aproximei dele e disse: como vai, tio? Ele disse: como vai? Eu disse: eu sou um ministro. Eu disse: eu gostaria de saber por que você estava orando, o que te emocionou? Ele disse: vem aqui. Ele olhou para debaixo de uma pequena vidro, e lá está um vestuário. Eu disse: é uma roupa. Eu não vejo nada que possa pasmar. Isso não faria com que um homem pulasse para trás e fizesse uma oração. Ele disse: mas veja, eu ainda tenho marcas de uma correia de escravos ao redor de mim. Ele disse: e ali está o sangue de Abraham Lincoln, e o sangue de Abraham Lincoln tirou aquela correia de escravo de mim. Não se emocionaria você também com isso? Eu voltei e eu disse: se o sangue de Abraham Lincoln entusiasma um escravo por ter tirado a correia dele, o que deveria fazer o sangue de Jesus Cristo, quando pregado em seu poder ante uma igreja que clama ser nascida de novo? O que deveria ele fazer? Certo dia, quando havia eles
pegavam chicotes, batiam neles para fazê-los trabalhar. E eles observaram certo jovem em uma plantação. Eles não tinham o que bater nele, irmãos. Ele tinha o seu peito estufado, seu queixo levantado. Ele estava certo com aquilo. E esse avaliador disse: eu queria comprar aquele escravo. Ele disse: bem, ele não está à venda. Ele disse: ele é tão diferente do restante deles. Ele disse: sim, eu notei isto. Bem, ele disse: eu suponho que ele é chefe de todos eles. Ele disse: não, ele é simplesmente um escravo. Ele disse: bem, talvez você o alimente melhor do que você faz com os outros. Ele disse: não, todos eles comem juntos lá na galeria. Ele diz: bem, o que lhes faz ser tão diferente do resto deles? E o proprietário disse: eu fiquei querendo saber disso por muito tempo também, mas eu vim descobrir que lá em sua terra, na sua terra natal, de onde ele veio, o seu pai é o rei da tribo. Seu pai é o rei da tribo. E embora ele seja um estrangeiro em outro país aqui, longe de casa, ele sabe que ele é filho de um rei. E ele se conduz assim: irmão, irmã, se um homem africano em um país estrangeiro pode se conduzir comportando-se como filho de um rei, não devemos nós, como filhas e filhas de Deus, agirmos desta maneira e nos portar como filhos e filhas de Deus, quando o nosso pai é o rei? Aleluia! Então as mulheres deviam se vestir como filhas de Deus. Isso é correto. Rapaz, que coisa! Qualquer homem que permitir que a sua esposa use short, fume cigarro, eu tenho uma opinião quanto à sua masculinidade. Isso é correto. Ele tem que ser o cabeça da casa. Isso mostra que manda por ali. Isso é exatamente certo. Sim, o homem não é julgado pela musculatura. Os animais que são. O homem é julgado pelo caráter. Eu já vi homens que pesam 200 libras de toda aquela musculatura e não terem nenhuma grama de homem em si. Arrancam um bebê dos braços de uma mãe e a violam. Isso não é um homem, isso é um animal irracional. Homem é o caráter. Nunca houve um homem como Jesus Cristo, mas a Bíblia diz que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Talvez um pequeno sujeitinho de ombros inclinados ou algo assim. Todos nós escondemos nossas faces dele, mas ele nunca houve ali um caráter como aquele. É isto que o verdadeiro homem é. Não julgue um homem pelos seus músculos, mas pela marca dos joelhos em suas calças, onde ele estava orando. Essa é a maneira pela qual você deve julgar o homem, pelo caráter, verdade? Bem, mas o contrário, né? É o contrário hoje. Como o Espírito Santo deve se corar quando está diante do Pai dizendo: sabe de uma coisa? Os teus servos estão se enredando. Eles estão começando a dizer que os dias dos milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina. E não precisamos de todas estas gritaria e falar em línguas e dons. Sejamos simplesmente uma igreja.
Tomaram todas a igreja no poder da igreja e talvez levaram isto para alguma espécie de organização. Isso não tem importância. Contando que a organização permaneça com o poder de Deus, Deus abençoa aquela organização. Esta é a razão pela qual eu sou um pentecostal, porque eu penso que há mais poder de Deus nela do que há em qualquer organização que tenho visto. Mas quando o poder pentecostal deixa a igreja pentecostal, eu irei com ele. Isso é certo, certamente. Você entendeu? Fique com Deus. Quando os israelitas eles seguiram a coluna de fogo. Todas as vezes que ela parava, eles começavam bem debaixo dela. Martim Lutero foi o primeiro a ver o fogo deixar a igreja romana. Ele saiu com fogo sob a justificação. O justo viverá da fé. Ele construiu a sua organização, colocou de um lado todos os seus credos e semeou isto, uma era. Isto é tudo. Nós cremos que esta é a luterana. A primeira coisa que você sabe, a coluna de fogo começou a se mover. Lutero não podia mover com ela. Por quê? Porque ele lá já tinha os seus credos estabelecidos, sua igreja estava organizada, tudo estava certo. John Wesley viu isso, santificação, a segunda obra da graça, e ele foi após aquilo, e ele incendiou o mundo, trouxe justificação para a Inglaterra, a América e todos os grandes homens. E um dos grandes reavivamentos que já tiveram foi o reavivamento wesleyano, começando entre nós, um dos maiores que já tivemos, mas eles fizeram depois que eles descobriram a santificação. Eles construíram suas organizações com isto. Pegaram suas opiniões próprias. Nós metodistas cremos nisto, e nisto, e nisto, e nisto, e nisto. E encerram suas doutrinas com os períodos. Isto é o que cremos. O anjo do Senhor se moveu. Bem, os metodistas não puderam ir com isso. E os pentecostais viram isso, os batismos com o Espírito Santo, restauração dos dons. Lá foram eles, com toda a força que tinham, para ir e deixar os metodistas bem na sombra. Os peregrinos da santidade, os nazarenos e os outros que não quiseram seguir, foram em frente com isto. E quando a primeira coisa que você sabe, e agora, o que aconteceu com os pentecostais? Construíram para si um grupozinho, mas a coluna de fogo moveu-se dali. Vamos segui-la. Tememos nossas igrejas, tomemos nossos irmãos, tomemos os luteranos, batistas, metodistas, pentecostais ou pentecostes, como eu disse. Não é uma organização. Pentecoste é uma experiência. Eu era um batista e eu recebia a bênção pentecostal. Há metodistas, luteranos de todas as classes aqui que estão recebendo o Espírito Santo, católicos, judeus, infiéis, qualquer coisa que vier a crer no Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo na plenitude do seu poder. Ele é o doutor da igreja. É ele quem deixe o Espírito Santo habitar na igreja e atuar. É aí quando você tem as verdadeiras reuniões. Ouça o seu pastor. Veja se o diabo não pode te assegurar de ver a verdadeira coisa de Deus. Ele te empurra para o fim das profundezas e terminará com isto assim. Ele te fará se tornar um fanatismo e você não tem que ser um fanático. Há muitos verdadeiros, genuínos para se ter do que ser um fanático.
Todos os céus pentecostais estão cheios disto. Porém, ouça o seu pastor, um bom homem, enviado de Deus, um mestre, que se colocará de pé e lhe dirá exatamente o que fazer, porque ele mesmo foi ungido com o Espírito Santo. E observe a ele. Ele permanecerá franca e exatamente com a palavra, exatamente o que a palavra diz. Ele permanecerá exatamente com isso. E Deus abençoará aquela palavra. Não me importa onde ela esteja. Ele abençoará isso porque ele prometeu que o faria. Isso é certo. Ele ficará. Você permanece correto na palavra e aquela palavra é vida. E cada vez que você recebe a palavra, você recebe a vida. Tome isto para o seu coração e creia nisto como sua própria possessão. Aleluia. Correto? Cada promessa é sua. Deus te deu um talão de cheque. Quando você recebeu o Espírito Santo com o nome de Jesus Cristo embaixo dele. Pois seja o que for que você desejar. Está você com medo de preenchê-lo? Peça o que você desejar em meu nome. Deus te dará isto. Eu gosto disto. Que coisa. Lá de pé, simplesmente com fé inadulterada. Peça e creia, e isso acontecerá. Esta é a maneira para fazê-lo. Amém. Que coisa. E agora, quando o pai subia diante do doutor, ou o doutor ia diante do pai, e agora recorde, ele não apanhará algum sujeito sem valor, que simplesmente tentará exercer influência. E, bem, eu lhe digo uma coisa, ele é um bom companheiro, ele é um bom pregador, um pagador na igreja, e nós não podemos colocá-lo para fora da junta de diáconos, embora ele tenha sido casado 3 ou 4 vezes, mas nós simplesmente não podemos fazer isso, porque se fizermos, ele é o principal apoio da igreja, ele é um obstáculo para a igreja, absolutamente. E agora? O que precisamos hoje é de uma limpeza verdadeira e genuína, uma igreja cheia do Espírito Santo, já detonada com o Espírito Santo, cheia e ungida com o Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor, eu creio que se falharmos em pregar isso, Deus levantará os batistas, os presbiterianos, ou alguém para fazer isto. Ele certamente o fará, porque ele terá uma igreja lá sem mancha ou ruga. Ele fará isto. Então, irmãos, vamos somente nos sacudir e tirar a poeira e nos sacudir e entrar no grande velho evangelho e marchar para cima. Esta é a única coisa a fazer. Avante, soldados cristãos, não há tempo para calma ou para se acomodar. Vamos começar a ir para o reino de Deus. E agora encontramos então o que seria deste rapaz, se ele fosse um bom rapaz. Como o doutor deve ter regozijado ao chegar diante do pai e dizer: Pai, estou tão contente em te dizer, sabe que aquele teu rapaz, ou seu rapaz, é exatamente como tu és? Sabe, ele lê a tua palavra e diz, isto é exatamente a verdade. Isto é o que o meu pai disse. O meu pai não pode mentir. Eu creio nisto exatamente da maneira que ele disse. Como o pai deveria dizer. Esse é
esse é o meu rapaz. Vê? E agora isso é o que Deus deseja fazer conosco. E agora, se aquele rapaz tivesse nascido, agora ouça, se aquele rapaz nascesse em casa como um filho, mas ele não se tornasse um bom menino, e não seguisse as instruções do seu pai, ele não tomaria conta dos negócios de seu pai. Aquele rapaz sempre foi um filho, mas ele nunca tinha nenhuma herança. Você sabia disso? Ele nunca receberia nenhuma herança. Ele era simplesmente um excluído. Ele sempre foi um filho. Você sabe que essa herança é que te coloca no corpo de Cristo, né? Na glória. Se você não tem, você vai encontrar lá no trono branco para ser julgado. E quando você recebe o Espírito Santo, vocês são os filhos de Deus e filhas de Deus. Isto é suficientemente a verdade. Mas se você não obedece a Deus, não anda na luz, não anda na palavra, não crê em Deus, então você não terá herança. Veja, você não terá herança alguma. Bem, esta é exatamente a maneira que Deus faz isso ainda. E agora observe isto. Agora, o que seria se o rapaz fosse um cavalheiro justo? Ele simplesmente amasse seu pai. Ele se interessasse pelos negócios do papai. Ele gostasse de ver todas as vinhas exatamente em ordem. Cada homem no seu posto de dever. E se ele encontrasse um homem fugindo do trabalho, ele chegasse até ele, colocasse os seus braços ao seu redor e dissesse: outro dia, ora, pai, ele passou ali e ele viu que este homem estava fugindo do trabalho. Então ele foi e colocou a sua mão no seu ombro e disse: Senhor, você é um servo de meu pai. Vê? Começou exatamente como você teria feito. O pai diria: você sabe, eu realmente gosto daquele rapaz. Aquele é o meu filho. Como nós dizemos na América, tal pai, tal filho. Você sabe. Ele é o meu filho. Estou orgulhoso dele. Você sabe o que acontecia então? Quando aquele rapaz alcançava uma certa idade, aquele rapaz era adotado na família. E agora o que fazia eles? Eles o levaram para fora em um lugar público, colocavam um manto especial sobre ele e faziam uma cerimônia. E todas as pessoas da cidade se ajuntavam e assistiam. E então eles olhavam para aquele rapaz e o pai fazia a cerimônia da adoção. E após, não percam isto, depois que aquele filho recebia a adoção, o seu nome no talão de cheques era tão bom quanto o do seu pai. E aí é onde Deus está tentando levar sua igreja. Simplesmente diga a esta montanha: mova-te, e ela moverá. Autoridade, filhos de Deus, toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, esperando chegar a um ponto onde aquela enfermidade será levanta-se. E isto será desta maneira: o cego receberá sua visão, surdo, mudo, e agora nós oramos por eles. Mas então você ordenará isto. Será adoção, né? Quando recebermos a adoção, simplesmente esta montanha, mova-te, e ela moverá. É autoridade, isto é verdade. Não diz: estes sinais seguirão aqueles que crerem, eles orarão pelos enfermos. Ele disse: expulsarão demônios. Não eu farei, eles farão. Se disser a essa montanha, não se eu disser, se disser a esta montanha, mova-te, e não duvidares em seu coração, o que
precisamos é de adoção. Filhos e filhas precisam de adoção. Mas como pode a igreja pentecostal e a metodista, a igreja batista receber a adoção até que eles venham à disciplina? Nós temos que ser disciplinados primeiro. Deus não pode confiar o seu poder à igreja. É difícil dizer o que você faria. Como poderia um pai confiar seus negócios a um rapaz que simplesmente poderia poluir toda a sua herança? Ele não poderia fazer isto. A igreja tem que chegar a um lugar onde ela esteja disciplinada. Deus está nesta obra exatamente agora. Disciplina. Isto é a verdade. Agora, aquele filho para fora. Agora ele levou aquele filho para fora. Ele fez uma cerimônia e ele disse: esse é meu filho e eu o adotei em minha família. Seja o que for que ele disser, eu o digo também. E agora Deus estava fazendo as mesmas coisas lá com Jesus. Ele estava fazendo exatamente o que ele requereu que eles fizessem. Ele, Jesus, o havia agradado. E ele o levou para cima e tomou 3 testemunhas terrestres, Pedro, Tiago e João, esperança, fé e caridade. Trouxe Moisés e Elias para os testemunhar essa grande adoção. E o que foi que ele fez? A Bíblia diz que ele foi transfigurado e os seus vestuários brilhavam como o sol. Um manto especial. Amém? Um manto especial, uma unção especial. E quando eles olhavam para cima, eles ouviram brilhando na glória de Deus. E uma voz diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Ó coisa! Ó, que Deus deseja fazer com a igreja nesta noite, que deseja fazer com o indivíduo, é encontrar alguém, e o Espírito Santo está à procura do homem. Ele pode tirá-lo de um certo lugar, falar com aquela pessoa, ungí-la e dar-lhes algo especial, quanto poderes e dons para operar sua vontade e fazer sua vontade. Mas como pode ele fazer isto quando ele constantemente vem e diz: é terrível. Eles simplesmente correm atrás disso. Eles correm atrás de erro. Eles não querem ir à igreja. Eles não vejam em condição a igreja. Então, se Deus não pode fazer isto pessoalmente, ele escolherá indivíduos e o fará. Destas pedras, Deus é capaz de levantar filhos a Abraão. Observe logo que surgiu a primeira pontada supernatural. Pedro era exatamente como o mundo de hoje. Logo que o sobrenatural foi feito, o grande milagre foi realizado. Bem, exatamente como nos dias de Moisés, lá havia uma multidão mista. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Moisés foi até o Egito. E quando ele foi até lá embaixo, o que aconteceu? Ele fez alguns milagres. E quando ele o fez, o crente e o incrédulo, todos se ajuntaram, porque milagres estimulam as pessoas. E lá havia uma multidão mista que foi com eles. E aquela mesma multidão mista poluiu o arraial. Amém. Não tentando ser ignorante, mas o quê? Foi aquela mesma coisa que arruinou Israel em sua marcha. Era aquela multidão mista. E se aquilo não for o mesmo tipo de hoje, então, eu não sei. Uma multidão mista. Crentes, incrédulos, manufaturados, misturados. Nos leva à igreja contando que venham e sejam batizados
isso é tudo que é necessário. Irmão, você tem que estar morto antes de ser enterrado. Multidões mistas. Pedro ficou todo emocionado. Ele disse rapidamente, logo que ele viu o sobrenatural, ele disse: façamos aqui 3 tabernáculos rapidamente. A mesma coisa que Lutero fez, a mesma coisa que Wesley fez, as mesmas coisas que os irmãos pentecostais e que todos nós fizemos. Nós faremos isto pentecostal, isto pentecostal, isto pentecostal. Faremos nossa organização, e bem, este creem que ele virá em um cavalo branco. Bem, nós não. Cremos que ele virá em uma nuvem branca. Bem, deixa eu ir. Eles não são dos nossos. Aí está você, o sobrenatural, sendo feito. E então, aqui veio o Senhor e deu alguns dons. Enviou alguns homens. Há não muito tempo atrás, nosso agradável irmão Tominho Osborne, e o irmão Roberts, e algum deles. E quando eles saíram e o sobrenatural começou a surgir, o quê? Eles simplesmente não puderam permanecer em suas organizações e seguir em frente. A primeira coisa que você sabe, eles tiveram que ir e fazer para eles uma chuva seródia, e uma chuva temporã, e uma chuva dentro, e para eles uma chuva, e uma chuva fora. E que coisa, chuvas. O que é isto? O sobrenatural está sendo feito e uma multidão mista começa. Isso é correto, isso agita as pessoas. Multidão mista vai com eles. E agora ouça, enquanto Pedro ainda estava falando, ele continuava falando, e quando ele disse: façamos 3 tabernáculos, um para Moisés, um para Elias e um para Jesus. E antes mesmo dele terminar de falar, observe o que as escrituras dizem. Enquanto ele ainda falava, uma voz falou dos céus e disse: esperança. Esqueça isso. Por outro lado, este é meu filho amado, a ele ouvi. Não ouça Moisés. Estou contente com isto. Estou tão feliz. Moisés representava a lei. A lei não podia salvar a ninguém. A lei era um policial. A lei condenava e te chicoteava e te colocava na prisão. Isso não poderia te tirar. A graça te traz para fora, mas a lei te coloca na cadeia e lá te condena. A graça te traz para fora. Então ele disse: eu construirei outro tabernáculo. Nós construiremos um para todos aqueles que desejam guardar a lei, e os deixaremos vir até aqui. E eles deram uma organização aqui, os guardadores da lei, e então teremos aqueles que crê em profecias ou em profetas. E agora, o que Elias representava? Ele representava a justiça de Deus. Ele era um profeta poderoso. Ele subiu ao topo de uma montanha. O Senhor o enviou lá em cima. E alguém tem que se intrometer com os negócios do Senhor, e lhe dizendo onde ir e o que fazer. E Elias levantou e disse: se sou um homem de Deus, que desça fogo dos céus e os consuma. E o que o fogo desceu e consumiu? 50. Bem, eles voltaram e disseram ao rei. Ele disse: aquilo, o que era aquilo? Eles provavelmente tiveram uma tempestade de calor, você sabe, ou alguma outra coisa. Eles foram atingidos por um raio. Eu mandarei outros 50. Então ele mandou outros 50. E Elias levantou e disse: eu sou um homem de Deus, que o fogo caia do céu e os consuma. Outros 50 foram.
Não havia nenhuma tempestade de calor naquela hora. Vê você? Vê? Eles somente não compreenderam, mas era a justiça de Deus. Eu não quero justiça, você quer? Eu não quero a sua justiça. Eu não quero a sua lei. Eu quero a sua misericórdia. Misericórdia é o que eu imploro. Ó Senhor, não me julgue pela lei. Eu estaria condenado. Eu não posso suportar. Não me dê justiça. Eu devo ir para o inferno, porque sou um pecador. Mas Senhor, dai-me a tua misericórdia, o teu amor, a tua graça. Amém? É isso que nós devemos estar. Jesus é graça. Jesus é o advogado que veio para nos tirar da prisão, não é mesmo? E nos colocar em cima, em sua palavra, pessoas livres, libertas. Foi isso que ele disse: filhinhos, eu vos tenho um novo mandamento. Se algum de vós pecardes, há um advogado, um justo, um filho de Deus. Ele, o seu sangue, vos perdoa todos os vossos pecados. Faz uma propiciação pelos vossos pecados e pelo pecado do mundo. Ele é o nosso advogado, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa graça, Ele é tudo o que precisamos. Deus tirou Elias, Deus tirou Moisés, Deus tirou Pedro, Deus tirou Tiago, Deus tirou João, colocou tudo em Jesus. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Não é mesmo? Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo... Não tem ensino aqui não, né? Tem não. Vamos cantar aquele hino. Qual é ele? Canta meu povo, alegra meu povo. Tem ele aqui, irmão? Tem. Qual é o número dele? 235? Vamos cantar ele então. Jesus ia caminhando, descendo para Jerusalém, com ele os seus discípulos e os fariseus também. Meu povo, alegra meu povo, que a festa não vai acabar. Quando finar na terra, do céu vai continuar. Os fariseus murmuravam, falavam com ansiedade. Mande que o povo se cale, não perturbe a cidade. Jesus olhando para eles,
falava com satisfação. Se eles se calarem, logo as pedras clamarão. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Nós que sabemos disto, que foi Jesus quem falou, antes que as pedras clamem, nós clamamos ao Senhor. Jesus desceu da sua glória para nos trazer salvação. Não há ninguém que tire o gozo do meu coração. Canta, meu povo, alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando findar na terra, no céu vai continuar. Aleluia, amém. Eu fico pensando assim, meu Deus do céu. Só vai ficando, só ficando, só ficando, só ficando. Um bocado para trás. Um bocado para trás. E os eleitos vai seguindo em frente. Vai embora. De acordo com uma coluna de fogo vai andando, os eleitos vai andando. Eles não saem debaixo da coluna. A coluna de fogo mantém-os, sustenta firme no propósito. E outros ficam tão iludidos com o mundo, com as coisas do mundo, com os prazeres, mergulham nas coisas do mundo. Meu Deus do céu. Perde a sensibilidade do Espírito. Perde a sensibilidade do Espírito. Deus não fala com eles. Deus não fala. Eles não ouvem Deus falar. Fica como se fosse uma estátua, ou como uma flor de parede, ou como aquele crente mimado, aquela planta de estufa, que só fica na sombra, não pode pegar um pouquinho de sol, que se pegar morre. Tem todo o tempo está borrifando, todo o tempo está borrifando por causa dos percevejos, por causa das mosca e etc, que começa a sentar nela, começa a contaminar, começa a atrapalhar, e aí quando pensa que não, ela vai se defiando. Tem que estar borrifando direto. Não é como aquela que é original. Deixa a original no campo lá, o sol bate nela, a chuva bate, aí que ela gosta. Cria forte, verde, vida, abundância, só deslanchando, vai embora. Esse é o verdadeiro eleito. Ele não quer saber com nada do mundo. Oh, que hora gostosa é essa hora que nós estamos vivendo. Tempo de arrebatamento. Essa madrugada eu fui despertado sobre a geração, né? Deus me despertou e sobre a geração eu levantei, eram as 3 horas da manhã, peguei minha Bíblia, fui fazer conta de tudo, mostrando, vendo a geração desde Adão até chegar onde nós está. Vendo a contar de tempo e fiz, meu Deus, quando eu acabei de fazer, nós está por em torno disso daqui, para acontecer o arrebatamento. Em torno disso daqui. Você fica iludido com o mundo, com ciência, com conhecimento, com educação, e quer ser isso, quer ser aquilo outro, você vai ficar com isso aqui. Vai mesmo, o eleito esqueceu disto. O eleito já está posicionado, só está esperando a voz gritar, sube cá, haverá um poder vivificador que transformará-nos.
Isto é a verdade. Você vai ficar aí com essas coisas, iludido com essas coisas, e etc. Deus nos ajude. Com nossas cabeças inclinadas, Pai Celestial, estamos vivendo no momento da adoção. Qualquer hora dessa seremos colocados, Senhor, receberemos esse manto especial. Esse manto especial, essa veste resplandecente, o poder da palavra falada, a adoção plena, Senhor. E seremos arrebatados ao encontrar o Senhor nos ares. Aqui vai ficar todo o conhecimento científico, teológico, educação. Vai ficar tudo que está nisto aqui embaixo. Não vai subir estas coisas, nenhuma unha sequer subirá. Simplesmente só a simplicidade de Deus. É a humildade de Deus que subirá. E mais nada. Tudo que o diabo criou aqui, fez aqui, ficará aqui e será destruído com fogo. Isto é a verdade. Mas aquilo que é de Deus, esse permanecerá para sempre. Ó Deus, mantenha-nos firme, posicionado como verdadeiros filhos, eleitos, predestinados para a salvação. Não olhando para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nem para frente, olhando para cima. Porque a nossa redenção está próxima. No nome de Jesus Cristo, leva-nos em paz, guarda, nos protege de todos os males, agora e para sempre. Cura os enfermos, Senhor. Perdoa o pecado de cada filho. Liberta-o, Senhor. Que a sua mão de saúde possa descansar naquele irmão, naquela irmã. E esse mal, essa mão nojenta, imunda de Satanás, seja retirada do seu corpo. E ele receba a sua saúde. No nome de Jesus Cristo, Senhor. Pela fé nós colocamos o teu sangue. E podemos ver pela fé, Senhor Deus, a transformação que o seu sangue faz. É como colocar, ó Pai Santo, meio litro de água e meio litro de vinho, e o vinho tomará toda aquela água, Senhor, e aquele se torna tudo vinho. Assim também é o teu sangue aplicado pela fé nesse filho. Essa enfermidade é dissolvida, é dissipada pela força que há em teu sangue e pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, despede-nos em paz. Nos proteja de todos os males, agora e para sempre. Amém, Jesus, amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados, amém.